E galera, aqui eu vou explicar agora o último teorema aqui no meu livro de combinatória. O livro está na descrição. Vou começar aqui pela desigualdade de Chernoff. A desigualdade de Chernoff, eu não vou explicar como é que prova a desigualdade de Chernoff, mas é um conceito, né, que fala que numa distribuição binomial, a chance de você pegar uma variável que está muito longe da média, ela decresce exponencialmente, né? Então aqui você tem que a variável x, né, que é uma variável binomial. A probabilidade desse evento acontecer, que é x, que é uma variável binomial, ser maior que 1 mais um número pequeno, entre 0 e 1, vezes a média, tem que ser menor ou igual a 2 vezes e elevado a menos e ao quadrado vezes a média dividido por 3. Não vou explicar como é que pega isso aqui, mas vamos confiar que está certo por enquanto, né? Por que a gente precisa desse conceito? Para provar o lema 5.7.3 do livro, que é o número de arestas de um grafo gerado aleatoriamente com n vértices e p probabilidade de ter alguma aresta entre eles é menor ou igual a e elevado a menos c vezes n dividido por 8, né? Então, só reforçando para esse grafo aqui, né? Esse grafo ele tem que aguentar a probabilidade de c dividido por n, que c tem que ser maior que zero. E como as arestas elas são uma variável binomial, né? A gente pode utilizar o teorema de Chernoff nelas para calcular a habilidade desse evento. E a gente sabe que a média, né, o valor esperado das arestas, é a probabilidade vezes n escolhe 2, que é n vezes n menos 1 dividido por 2. E se você substituir a probabilidade que a gente tem aqui em cima, nesse grafo geral anteriormente, você consegue esse elemento aqui, que para números muito grandes é basicamente c vezes n dividido por 2, né? E aí o que a gente percebe que é o seguinte, que esse evento aqui, p vezes n ao quadrado, se a gente substituir p de novo, a gente vê que isso aqui é 2 vezes o valor da média. E com isso a gente pode descobrir o valor de epsilon, né? Se você colocar epsilon igual a 1, que é algo que a gente pode fazer no teorema, vai ficar 1 mais 1, 2 vezes a média, tem que ser menor ou igual a 2 vezes e elevado a menos e ao quadrado, que no caso é 1, e vai ficar menos média de dividido por 3, né? Então, se a gente jogar aqui, que é 2 vezes a média, que é justamente o evento que a gente quer prever, a gente consegue substituir a média aqui em cima, 2 vezes e elevado a menos média dividido por 3, que por sua vez é menor ou igual que é elevado a menos p vezes n ao quadrado dividido por 8, que também é a mesma coisa que se você substituir p pelo valor aqui, né, que é p igual a c dividido por n. Então, você tem o primeiro lema, que é a probabilidade de existir um grafo gerado aleatoriamente com a probabilidade p, que é a constante dividido por n, tem que ser menor ou igual a 2 elevado a menos c vezes n dividido por 8, né? O que acontece é que esse lema é importante para provar que esse grafo existe, né? A gente precisa saber que, como isso aqui não é zero, a não ser que n seja zero, então, mas ele não é zero porque aí não é um grafo. O que acontece é que esse grafo existe, tem uma chance de existir, e isso é importante pra gente. Porque a gente vai utilizar isso para provar o teorema que eu quero provar no final do vídeo. E agora a gente vai fazer outro lema, que é o lema 5.7.4, que ele fala que quanto à probabilidade, um grafo gerado aleatoriamente, com de novo a probabilidade c dividido por n, é importante que a probabilidade seja c dividido por n, porque eu vou utilizar também no teorema que a gente vai ver mais pra frente. Quanto à probabilidade, esse grafo gerado aleatoriamente, sempre que eu pegar dois subconjuntos de vértices diferentes, x e y, disjuntos, ou seja, eles não compartilham vértices, vai sempre existir uma aresta entre eles, pelo menos uma ou mais, né? Com a probabilidade disso sempre vai acontecer. E para provar isso aí, a gente tem aqui ó, x e y, conjuntos disjuntos, pertencentes às vértices de G. E também tem essa condição aqui que também vai ser importante mais pra frente no teorema, que a cardinalidade de x tem que ser maior ou igual a cardinalidade de y, que tem que ser maior ou igual a 3 vezes c, elevado a menos meio vezes n. Agora o que eu quero provar é que a probabilidade de existir eu quero provar por contradição, né? Eu quero provar por contradição que se eu calcular essa probabilidade, ela com ele tendendo ao infinito, ou seja, quanto a probabilidade, ela vai tender a zero.
Então eu calculo aqui a probabilidade do evento de eu pegar duas subpartições x e y e não ter aresta entre eles seja zero. Qual é essa probabilidade? A probabilidade de não ter arestas, que é 1 menos p, é elevado a quantas arestas eu tenho nos dois... Então, quantas arestas são possíveis, quantos pares são possíveis eu formar dos dois conjuntos. Então, para cada vértice em x, eu vou ter todos os vértices em y para formar arestas. Então, eu só multiplico a cardinalidade deles dois e eu vou ter todos os pares possíveis. Né? Então, eu banquei 1 menos p elevado a x, a cardinalidade de x vezes a cardinalidade de y. Só que eu sei que tem essa equação que é bem conhecida, que é 1 mais x é sempre menor ou igual a elevado a x. E tomando p como menos p como x, né? Eu posso substituir aqui e eu posso dizer que a probabilidade de E elevado a probabilidade desse evento acontecer, eu substituo aqui em cima, ela vai ser menor ou igual a E elevado a menos p E elevado a menos p vezes a cardinalidade de x vezes a cardinalidade de y. Isso, por sua vez, é menor que isso aqui, que é que você está tirando basicamente a isso com índice 4, né? Então isso aqui é menor que isso aqui. E se você substituir o valor de P vezes a cardinalidade de x e a cardinalidade de y, você sabendo que é P e sabendo que a cardinalidade de x e y pelo tamanho, né, do tamanho mínimo aqui dos subconjuntos, você consegue substituir nessa equação e você tem E elevado a menos 2 vezes N. Então a probabilidade de eu pegar dois conjuntos x e y disjuntos com esse tamanho mínimo e que x seja maior ou igual a y é essa daqui, né? A probabilidade de eles não terem aresta entre eles. Só que não acabou isso, eu preciso fazer para todos os conjuntos x e y possíveis. E aí eu tenho que saber quantos conjuntos x e y possíveis eu tenho. Então, para toda combinação de x e y disjuntos, eu tenho três opções, né? Aqui, no caso, são os vértices. Então, quantos conjuntos eu consigo formar? Para cada vértice, eu vou ter três opções. Ou ele não faz parte de nenhum dos dois, ou ele faz parte do conjunto X, ou ele faz parte do conjunto Y. Só essas três. Então eu tenho que, pelo princípio da contabilidade, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, n vezes, que é para cada vértice. Então eu tenho 3 elevado a n combinações possíveis para x e y disjuntos. E no meu grafo G é aleatório, né? E eu tenho que basicamente multiplicar a probabilidade de para cada conjunto, para cada combinação de conjuntos. Então, essa probabilidade tem que ser menor ou igual a 3 de n vezes E elevado a menos 2n, que a gente percebe que isso aí tende a zero com o passar do tempo, né? Ou seja, ele é Ozinho pequeno, de 1. Então, ele tende a zero com o passar do tempo. Galera, eu vou provar que agora teremos 5.7.2, que é, agora com os dados definidos, né? Existe C maior que zero, tal que R chapéu de PK é menor ou igual a Czão vezes K. Czão é uma constante maior que zero e PK é um caminho de tamanho K. E R chapéu é o número de arestas do grafo que, não importa qual duas colorações você faça, você sempre vai achar um PK. Então, o número de arestas desse cara, né? Para a prova não vai ser uma contradição, a gente vai assumir que um gráfico que a gente vai gerar aleatoriamente, ele não vai ter um PK, mas no final ele vai se contradizer porque ele tem que ter um PK. O gráfico que a gente vai gerar vai ser um grafo G com N vértices e P probabilidade. Esse N ele é igual a vezes K. K é o nosso tamanho do caminho que a gente quer fazer. E A é uma constante que pode ser tão grande quanto eu queira. Né? Esse grafo ele vai ter N vértices e P probabilidade. Para a gente conectar com os lemas que a gente definiu anteriormente, a gente vai deixar nas probabilidades com C dividido por N. Né? E C também pode ser onde eu queira, para provar meu ponto. E além disso, o número de arestas desse grafo G que eu vou gerar, ele tem que ser menor ou igual a P vezes N ao quadrado, que vai ser igual a C vezes 0K, né, no caso. Só que a gente fez isso para basicamente caber no primeiro lema, né? A gente sabe que ele existe, a gente vai gerar esse cara porque ele sabe que ele existe, né? Então, com isso aqui tudo, a gente também tem outra propriedade, né? Que existe para todo subconjunto x e y maior que 3 vezes c elevado a menos meio vezes n. Para todo conjunto vai ter pelo menos uma aresta, né? Porque a gente fez isso com a probabilidade de c dividido por n, né? Então a gente pode tomar isso aqui como verdade no nosso grafo e a gente pode tomar isso aqui como verdade também no nosso grafo, porque a gente gerou dessa maneira, né? Pronto. O que a gente vai fazer no nosso grafo? A gente vai aplicar um algoritmo. O algoritmo ele vai ser baseado em três conjuntos, A, X e Y.
esses conjuntos eles podem ser, são subconjuntos do conjunto de vértices do meu grafo gerado aleatoriamente. E o primeiro passo do algoritmo é você iniciar os conjuntos, né? Você inicia A, que é igual a X, que são vazios, né? Então, A e X são vazios, e você tem Y que tem todos os vértices desse grafo. No segundo passo, você vai começar a movimentar os vértices de um conjunto para outro. Então, se o A estiver vazio, você pega um vértice aleatório de Y e joga em A. Se ele não estiver vazio, que é o que ele vai fazer depois da primeira vez, você vai tomar um vértice aleatório em A e você vai escolher um vértice em Y. Você vai pegar um vértice aleatório não, você vai pegar um vértice, o último vértice que você adicionou em A, e vai escolher um vértice em Y que tenha a aresta com ele e seja verde, né? Então, você vai tentar construir um caminho em A, né? Um caminho monocromático, só que pela hipótese, como o caminho monocromático ele tem que ser menor que K, então A meio que tem um tamanho limitado. Então é isso, né? Você pega A, se A for diferente de zero, é o conjunto vazio, tome o vértice V, que é o último que você colocou em A, e um vértice em U, aleatório, ou um vértice U em Y, que tenha conexão com esse vértice V e seja uma aresta verde. E se não existir mais nenhum vértice que seja verde, que tem uma aresta verde com o último que você colocou em A, você colocou esse vértice em X, né? E aí você vai ficar repetindo esse passo. Então você vai construindo um caminho e jogando os vértices em X, aqueles que meio que não prestarem, né? O algoritmo de busca em profundidade no grafo. E você vai repetir isso várias vezes até que X, o tamanho de X seja igual ao tamanho de Y. Então, no final do algoritmo, você vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Você vai ter A, que vai ter um caminho monocromático verde nele. E esse conjunto monocromático verde vai ser menor que K, pela hipótese, porque a gente está assumindo que ele não tem um PK. Ele vai ser menor ou igual a K, né? E entre X e Y vão existir só arestas vermelhas, né? Vão existir só arestas vermelhas porque você justamente jogou os vértices em X, aqueles que não tinham conexões com os vértices em Y, né? Note que isso aqui não precisa não precisa ser um gráfico de partido completo balanceado. Ele pode ter arestas ou não, né? Esses podem ter. Todo mundo não está ligado com todo mundo. Então, fica a dúvida aí quantas arestas esse cara vai ter no final. Mas a gente vai ter uma estrutura basicamente com essa, né? E aí, como resultado, a gente vai ter que, primeiro eu já disse, né, que o módulo de A, o tamanho de A vai ser menor ou igual a K, porque, pela hipótese, não tem um caminho monocromático de tamanho K. Você vai ter que x mais y, que é a quantidade de vértices em x mais y vai ser igual à quantidade de vértices total mais a quantidade de A, né? Porque antes você tinha que x mais y mais A, que valiam a n, e você só passa o A pro lado, né? E a gente sabe também que n menos A é menor ou igual a Ka, que é a quantidade de vértices total, menos K, porque o tamanho de A é limitado, né? Então a gente sabe que isso aqui tem que ser maior que isso aqui. O último resultado que a gente consegue é que a cardinalidade de x é igual à cardinalidade de y, que é maior que k a menos k, né? Que é o valor que basicamente isso aqui pode ter, e dividido por 2, porque ele está dividido igualmente entre eles dois. Pronto. E aí o que acontece? Você vai fazer outro passo agora, que é rodar o algoritmo de novo, só que em vez de você tentar construir um caminho monocromático verde, você vai tentar construir um caminho em A, você vai tentar construir um caminho monocromático vermelho em A, e aí você vai obter novos conjuntos A, X e Y, que eu vou chamar eles de A', X' e Y', né? Eles estão aqui. Então você tem esses três conjuntos do primeiro algoritmo que você rodou, você tem esses outros três conjuntos do segundo algoritmo que você rodou. Pronto. Agora você vai formar famílias, né? Vai formar as famílias P1 e P2, que você tem X, X', são pares ordenados, X, X', Y, Y', X, Y', Y', X', né? Você vai formar esses dois. E aí, aqui está o pulo do gato, que é a afirmativa 5.7 do 5 do livro, que você pegar um par ordenado desses e você pegar o que eles têm em comum, o que eles têm em comum tem que ser maior ou igual a Ka menos 3K dividido por 4. Você vai pegar duas famílias dessa aqui, que é X, interseção com X', unida a X, interseção com Y', e aí você vê que isso daqui, como a gente assumiu que por contradição, né, que isso aqui não é verdade, não pode ultrapassar isso aqui. Só que
vamos supor que nos melhores dos casos você tem x inteiramente polvilhado, né, entre x' e y', que então ele está meio que inteiro nessa parte do conjunto, não tem nada em A'. Então, nesse caso, você tem Ka menos K dividido por 2, que é o valor inicial dele, né? Isso aqui vale isso no melhor dos casos, que é quando ele está totalmente polvilhado, né, no maior dos casos. E no pior dos casos, ele tem x está todo em A e só tem algumas partes por fora em x e y. Então, seria Ka menos K dividido por 2 menos K. Então, isso daqui, no pior dos casos, e aqui no melhor dos casos. Isso aqui tem que ser necessariamente maior do que a cardinalidade de x menos a cardinalidade de A', né? E se você calcular a cardinalidade de A', é K menos 3K, que é justamente esse caso aqui, né? Esse aqui é o pior caso. Então, isso tem que ser igual, só que você acabou dando a volta na equação. Então, isso é uma contradição. Então, a gente sabe que isso aqui é verdade, né? Porque a gente tentou assumir que isso era verdade, que isso era mentira e caiu na contradição. A gente sabe que isso é... que acabou com o teorema. Porque eu peguei essas duas famílias, né? Que é x, interseção com x', e y, interseção com y', que são maiores, né? Que são pelo menos k vezes a, menos 3k dividido por 4, e que são maiores que 3 vezes, ou maiores ou igual, 3 vezes c elevado a menos μ vezes n, porque c é tão grande quanto eu queira. E essas famílias, se você for analisar esses dois subconjuntos, que são maiores que esse número, que está no lema 2, o primeiro, ele tem todos os vértices que estavam em x e x', e o segundo tem todos os vértices que estavam em y e y'. E você sabe muito bem que de x para y não existem essas vermelhas, e de x' para y' não existiam essas verdes. Então, os vértices que estavam teoricamente nos dois, eles não vão ter nenhuma aresta entre eles, né? Nenhum desses vértices vai ter aresta com esses vértices. E pelo lema 2, isso é impossível, como a gente provou para altas probabilidades.